Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Juninho e mais dois. Vasco tem meio de campo desfigurado e Zé Ricardo pensa em alternativas para enfrentar o Audax. O gigante da colina vai precisar modificar o seu 11 inicial para o próximo duelo válido pelo torneio estadual. Com 16 pontos ganhos e classificação encaminhada para a fase de semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco vai entrosando a equipe visando o desenrolar da temporada de 2022. Mas o técnico Zé Ricardo, além de não contar com um elenco que apresenta muitas alternativas, terá problemas para escalar o time que vai enfrentar o Audax neste final de semana. É o que os meias Nenê, Juninho e Bruno Nazário estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o que faz com que a equipe possa ser modificada. O Vasco teve um esquema de 3 zagueiros quando o Nenê ficou fora contra o Madureira. Desse modo, um possível time teria Thiago Rodrigues, Luiz Cangá, Ulisses e Anderson Conceição na zaga, o Everton e Edmar nas alas, Zé Gabriel, Matheus Barbosa, Isaac ou Getúlio, Gabriel Peck e Raniel compondo o resto do time. Outra projeção feita pelo site Globoesporte.com traz o mesmo esquema tático habitual, mas com a entrada de Zé Gabriel e Isaac no meio de campo, além de Getúlio no ataque. Sendo assim, a escalação seria a seguinte: Thiago Rodrigues, o Everton, Anderson Conceição, Ulisses ou Luiz Cangá e Edmar ou Riquelme na zaga, Zé Gabriel, Matheus Barbosa, Isaac ou MT no meio de campo, e Gabriel Peck, Getúlio e Raniel como parte no ataque. Se mantiver a estrutura tática, Zé Ricardo sabe que perderá na questão técnica ao não ter Nenê. Porém, se mudar o esquema para uma trinca de zagueiros, pode reforçar a defesa e liberar os alas, o Everton e Edmar, para apoiarem o ataque. O jogo contra o Audax será neste domingo, dia 19, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 18 horas e 30 minutos. Mas e aí, torcedor vascaíno, na sua opinião, você acha que o técnico Zé Ricardo precisa mudar o esquema tático para o jogo de domingo contra o Audax? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião em relação à equipe escalada pelo técnico Zé Ricardo. O Vasco monitora atacantes de lado para incorporar o elenco de 2022. O Vasco está focado em contratar algum atacante de lado para incorporar o elenco. O próprio treinador Zé Ricardo já havia falado sobre esta necessidade e nesta quinta-feira o comandante comentou novamente sobre o assunto. Na coletiva de imprensa depois da vitória em cima do Bangu por 2-0, o comandante expôs a situação para os torcedores. Abre aspas, estou sempre trabalhando em conjunto com a direção, vim sabendo das condições e das dificuldades. Temos tentado encontrar atletas para essa lacuna, mas se for para trazer um jogador que não está no perfil, prefiro apostar em quem está aqui com a gente. Temos uma linha de trabalho e estamos tentando ser o mais coerente possível, fecha aspas, afirmou o técnico, que prosseguiu falando sobre reforços. Abre aspas, o Vasco está sempre observando, a dificuldade é muito grande e estamos tentando montar um grupo com criatividade em cima de muito trabalho. O perfil que queremos é de um atleta competitivo que tenha saúde para suportar uma temporada achatada. Estamos atentos e sabemos que precisamos de opções de velocidade. Nos estaduais são sempre boas opções para trazermos jogadores no nível financeiro que o clube possa arcar, fecha aspas, explicou o técnico após a vitória contra o Bangu. Enquanto Carlos Brasil comanda o Vasco no mercado, com poucas opções, a chance de Zé Ricardo promover a estreia do seu xará, Zé Gabriel, é grande. Sem Juninho, ele pode ser escalado como primeiro volante, o que faria com que Matheus Barbosa jogasse mais adiantado, como segundo homem. Após a partida contra o Bangu, Zé Ricardo havia declarado que já contava com o ex-jogador do Inter para esta partida. No dia de ontem, o Vasco oficializou mais 2 contratações para esta temporada. Luiz Henrique assinou com o Gigante da Colina por empréstimo até o final de 2022. O zagueiro Juan Quinteiro também chega ao Vasco vindo do Fortaleza por empréstimo até o final de 2022. O Vasco não para em Raniel e tem atacante ex-Cruzeiro como novo alvo.
O Cruz Maltino foi ao mercado atrás de reforços para a temporada. Na última sexta-feira, dia 18, o clube anunciou Quinteiro e Luiz Henrique como novos reforços para a temporada. O Vasco vem de vitória no Campeonato Carioca sobre o Bangu por 2-0 na última rodada. Os gols foram marcados por Nenê e Raniel. Dessa forma, o Cruz Maltino subiu para a terceira colocação na tabela de classificação com 16 pontos somados e agora se prepara para encarar o Audax do Rio de Janeiro em jogo válido pela 8ª rodada do estadual. Mas outro assunto movimentou a torcida nas redes sociais: o mercado da bola. De acordo com informações apuradas pelo site Goal, o Gigante da Colina mira a contratação de mais um jogador para a temporada de 2022. Trata-se do atacante João Diogo da Caldense, que se destaca na artilharia do Campeonato Mineiro com 5 gols marcados até o momento. O jogador tem contrato com os mineiros até o fim do estadual, e além do Vasco, outras equipes que não tiveram seus nomes revelados também se interessam pelo atacante. João Diogo foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro e acumula passagens por outros times, como Figueirense, Karpat da Ucrânia, CRB, Remo, URT e Manaus FC. Na temporada passada, o atleta defendeu o Manaus, onde entrou em campo em 8 vezes e balançou as redes em 3 oportunidades. Nessa temporada, João disputou 7 jogos e, além dos 5 gols marcados, anotou uma assistência. Após o encerramento do vínculo com a Caldense, ao fim do Campeonato Mineiro, ficará livre para assinar com qualquer outra equipe. O jogador de 23 anos se destaca pela boa velocidade e também pela boa finalização. Mas e aí, torcedor vascaíno, na sua opinião, você acha que João Diogo é um bom nome para o Vasco no ano de 2022? Sim ou não? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião em relação ao destaque da Caldense e que teria sido consultado pela equipe do Vasco, comandada por Zé Ricardo para a temporada de 2022. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.